Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro das Crônicas, segundo livro, Sucessores de Salomão, do capítulo 22, versículo 1 ao capítulo 24, versículo 27. Reinado de Ocosias, 841. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram rei Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalia, filha de Amri. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelido ao mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os da casa de Acabe, que depois da morte de seu pai o arrastaram à perda por influência deles. Foi segundo o conselho destes que se dirigiu a Ramote de Galaá com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer a guerra a Azael, rei da Síria. Ferido pelos sírios, Jorão retornou a Jezrael para cuidar das feridas recebidas em Ramá na batalha contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, porquanto estava enfermo. Foi da vontade de Deus que, para sua perda, Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nimsi, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E como Jeú exercia a vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Ocosias, que estavam a serviço de seu tio, e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria, onde se escondia. Levaram-no a Jeú e este o mandou matar. Foi-lhe dada uma sepultura porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá que buscara o Senhor de todo o seu coração. Assim não havia ninguém da família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Atalia, 841-835. Quando Atalia, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, tomou a resolução de exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Josabete, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e o escondeu com sua ama no dormitório. Josabete, filha de Jorão, irmã de Ocosias e mulher do sacerdote Jojada, escondeu-o assim das vistas de Atalia, e ela não conseguiu matá-lo. A criança esteve escondida junto delas no templo durante 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Jojada, cheio de coragem, conquistou a fidelidade dos centuriões Azarias, filho de Gerão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maasias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zecre. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, assim como os chefes de família de Israel. Em seguida, retornaram a Jerusalém. Todo esse grupo fez uma aliança com o rei no templo. Eis, disse-lhes Jojada, o filho do rei que deve reinar, segundo a declaração do Senhor referente aos filhos de Davi. Eis o que fareis.
1/3 dentre vós, sacerdotes e levitas, que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. 1/3 vigiará o palácio real e 1/3 guardará a porta de Gesode, enquanto que todo o resto do povo ocupará os átrios do templo. Ninguém entra no templo, a não ser os sacerdotes e levitas de serviço, os quais podem entrar, pois que são consagrados. E todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas, com as armas na mão, rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto. Seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Os levitas e todo Judá seguiram à risca todas as ordens do sacerdote Jojada. Cada um deles reuniu seus homens, tanto aqueles que começavam seu serviço do sábado, como aqueles que terminavam, pois o sacerdote Jojada não tinha dispensado nenhuma categoria. Ele próprio entregou aos centuriões lanças, como também os escudos pequenos e grandes do rei Davi, conservados no templo. Em seguida, colocou toda a tropa com as armas na mão ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, de tal modo que rodeava o rei. Em seguida trouxeram o filho do rei e o cingiram com a diadema e lhe entregaram a lei. Ele foi proclamado rei. Jojada e seus filhos ungiram-no clamando: Viva o rei! Atalia, contudo, ao ouvir os gritos do povo que acorria para aclamar o rei, dirigiu-se através da multidão ao templo do Senhor, e eis o que ela viu: o rei de pé sobre um estrado, à entrada do templo, os chefes e os tocadores de trombetas ao lado dele, todo o povo alegre a seu lado enquanto tocavam as trombetas, e os cantores com instrumentos de música dirigiam os cânticos de louvor. Então ela rasgou seus vestidos e gritou: traição, traição. Mas o sacerdote Jojada deu esta ordem aos centuriões que comandavam as tropas: arrastai-a para fora por entre as vossas fileiras. Se alguém quiser segui-la, passai-o ao fio de vossa espada. Pois o sacerdote tinha impedido que a matassem dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e, ao chegarem ao palácio real pelo portão dos cavalos, foi ela morta neste lugar. Jojada fez uma aliança entre si mesmo, o rei e o povo, uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Então toda a população penetrou no templo de Baal e o pilharam. Deixaram em pedaços seus altares e suas imagens e assassinaram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Jojada postou sentinelas no templo do Senhor, sob a direção de sacerdotes e levitas, que Davi tinha dividido em categorias no templo para o oferecimento dos holocaustos ao Senhor. Assim está escrito na lei de Moisés. Entre cantos de alegria, conforme as disposições de Davi. Colocou também porteiros às portas do templo, para que ninguém, atingido por alguma mancha, nele pudesse entrar. Tomou consigo os centuriões, as pessoas importantes, aqueles que exerciam alguma função entre o povo, assim como toda a população da terra. Fizeram todos um cortejo ao rei, quando este saiu do templo do Senhor. Entraram no palácio real pela porta superior e estabeleceram o rei no trono. Toda a população da terra regozijou-se, contudo, a calma reinava na cidade enquanto Atalia era morta com um golpe de espada. Reinado de Joás, 835-796. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 40 anos. Sua mãe chamava-se Sébia, era ela de Bersabeia. Joás fez o bem aos olhos do Senhor durante toda a vida do sacerdote Jojada, o qual lhe deu por esposa 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás tomou a peito restaurar o templo do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse: Ide e percorrei as cidades de Judá, e delas recolhereis anualmente dinheiro dos israelitas para reparar o templo de vosso Deus. Executai isso com presteza. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei mandou vir o sumo sacerdote Jojada e lhe disse:
Por que não cuidaste que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém a contribuição imposta por Moisés, servo do Senhor, à comunidade de Israel para a tenda do testemunho? A ímpia Atalia e seus filhos destruíram a casa de Deus. Fizeram servir ao culto de Baal todos os objetos sagrados do templo do Senhor. Então o rei ordenou que se fizesse um cofre e o colocasse na parte externa da porta do templo. Em seguida, publicou-se em Judá e em Jerusalém que levassem ao Senhor a contribuição imposta a Israel no deserto por Moisés, servo do Senhor. Todos os chefes e todo o povo, cheios de alegria, vieram colocar dinheiro no cofre até que este estivesse cheio. Cada vez que, por meio dos levitas, era o cofre levado para a inspeção do rei, o que acontecia quando o dinheiro se acumulava, o escriba real e um comissário do sumo sacerdote esvaziavam-no e depois os levitas iam colocá-lo no lugar. Assim faziam eles cada vez e recolheram em abundância dinheiro que o rei e Jojada entregavam ao empreiteiro das obras do templo. Este contratava os carpinteiros, os canteiros e os trabalhadores que moldavam o ferro e o bronze para restaurar e reparar o templo do Senhor. Os empreiteiros fizeram com que os reparos fossem acabados pelos seus cuidados e restabeleceram o templo em seu primeiro estado e o consolidaram. Terminado o trabalho, devolveram na presença do rei e de Jojada o restante do dinheiro com o qual fabricaram utensílios para o serviço do templo e para os holocaustos, assim como taças e outros objetos de ouro e prata. Enquanto viveu Jojada, foram regularmente oferecidos os holocaustos no templo do Senhor. Jojada, velho e cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, pois ele tinha feito o bem em Israel para com o Senhor e seu templo. Idolatria e castigo de Joás. Depois da morte de Jojada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Aserá e outros ídolos, e tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes o Senhor profetas para os converterem a ele, porém, pregaram em vão e não foram escutados. Então o Espírito de Deus apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Jojada, o qual se apresentou diante do povo. Eis, disse ele, o que diz o Senhor. Por que transgredis as ordens do Senhor? Nada conseguireis, porque abandonastes o Senhor vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no átrio do templo do Senhor. Joás, esquecido dos benefícios que Jojada lhe dispensara, mandou matar o filho. Porém, ao expirar, disse Zacarias, que o Senhor o veja e faça vingança. Ao fim de 1 ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou todo o seu despojo ao rei de Damasco. Embora os sírios tivessem vindo em pequeno número, o Senhor lhes entregou um enorme exército, porque Judá tinha abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim os sírios fizeram justiça a Joás. Apenas se afastaram, deixando-o como presa de grande sofrimento seus homens, revoltados contra ele por causa do assassínio do filho do sacerdote Jojada, assassinaram-no em seu leito. Assim morreu e sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Os conjurados eram Zabate, filho de Semaate, mulher amonita, e Josabade, filho de Samarite, mulher moabita. Tudo o que se refere a seus filhos, os numerosos oráculos proferidos contra ele e a restauração do templo, estão relatados nas memórias do livro dos reis. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono.